Olá, queridos, graça e paz. Aqui Frank da Miriam com o Ministério A Graça de Deus não desistiu de você. Quero trazer uma palavra hoje, falar sobre fé. Se eu perguntar se você tem fé, você vai falar: pô, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Eu acho que todo mundo, de uma forma geral, 90% das pessoas vão falar que acreditam em Deus, normalmente. Mas eu vou falar de uma fé sobrenatural, algo que é gerado pelo próprio Deus em nós, algo que é gerado no coração de Deus e no espírito, com o Espírito de Deus e na nossa alma gera algo sobrenatural, algo que impulsionou. Deus fez uma promessa a Abraão para que ele deixasse a sua casa, sua terra, sua parentela e saísse para um lugar onde Deus ainda mostraria. Olha só, Deus fala com ele para ele deixar sua casa, sua terra, sua parentela, sua família e vai para um lugar onde Deus ainda ia mostrar. Então é algo tremendo, é algo que Deus, o próprio Deus gera em nós, né? Algo tremendo. E a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é algo que vai sendo gerada dentro de nós na medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, na medida que a gente vai permitindo, se permitindo. E o Espírito de Deus vai comunicando com o nosso espírito e de repente, do nada, é gerada em nós uma fé, a fé sobrenatural, a fé que faz a gente acreditar no Deus invisível, o qual a gente não vê, não apalpa, não pega, mas assim como a gente sente o vento e sabe que a gente não consegue apalpar, da mesma forma esse Deus existe e ele galardoador dos que o buscam. Ele diz isso: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Outra palavra aqui é em Hebreus, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, eu não estou vendo, mas a convicção das coisas que se esperam. Eu não estou vendo no mundo físico, mas espiritualmente eu já consigo ver. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão não viu a terra, né, que Deus mostraria ele, mas no mundo espiritual ele já acreditava e ele já via e ele já alcançava. A fé é isso, a fé é algo sobrenatural que faz a gente acreditar naquilo que os nossos olhos físicos ainda não estão vendo. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de agradar a Deus. Ora, sem fé, olha interessante, Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e é galardoador dos que o buscam e é compensador daqueles que o buscam. Então, sem fé, queridão, é impossível agradar a Deus. Eu quero me atentar a esse versículo, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que o buscam, se você está buscando a Deus, precisa ter fé, precisa se permitir. E a fé vem como? Pelo ouvir. Ouvir o que você está ouvindo, o que você está se alimentando. Hoje nós temos uma infinidade, a rede social nos permite uma infinidade de palavras, de mensagens, de pregações, Bíblia online, aplicativos da Bíblia. Queridão, de que você está alimentando a sua alma? O que você está enchendo esse teu coração? O que você gasta de tempo nas redes sociais? Você poderia estar enchendo o teu espírito e gerando fé dentro de você. Não perca tempo. O tempo é da gente correr atrás do prejuízo e se encher da presença desse Deus. E da medida que a gente vai ouvindo a palavra de Deus, na medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, na medida que a gente vai alimentando o nosso espírito, de que maneira você está se alimentando? Só no domingo? Se for só no domingo, querido, você vai morrer de inanição espiritualmente, porque o espírito, da mesma forma que a carne precisa se alimentar dia após dia,
café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, o espírito precisa também desse alimento espiritual. O espírito precisa da palavra, precisa da presença de Deus para que a gente cresça, para que a gente se fortifique, para que a gente fortaleça o nosso espírito em Deus para vencer as batalhas do dia a dia e para crescer espiritualmente, para que a gente não seja, como o apóstolo Paulo diz, menino precisando sempre do leitinho espiritual. Não, a gente já podia estar comendo um alimento mais sólido, mais forte, mas como a gente é menino, como a gente é criança espiritualmente, a gente não se fortalece, a gente não busca, a gente não se enche, a gente não se alimenta daquilo que pode encher a nossa e gerar fé em nós, então a gente está sempre escorregando, porque a gente não tem sustento, a gente não se fortalece, a gente não tem embasamento, a gente não busca se solidificar na palavra. É hora de se encher da presença do Senhor, é hora de deixar a fé, Deus gerar fé em nós, com que? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira de a fé ser gerada em nós a não ser ouvindo a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, ouça pregações, ouça ministrações, se enche, busque, leia e permita Deus gerar fé em você. A fé que teve Abraão, a fé que teve Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus, que se aproxime de Deus, creia que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Permita Deus gerar fé dentro de você, ouvindo a sua palavra cada vez mais. Amém.